Bom dia, o programa Agronegócio está começando e na edição de hoje você vai ver: cenário para exportação da soja deverá manter-se aquecido. Tabela do frete pode trazer prejuízo para o agronegócio e já é sabido por boa parte dos produtores. Cotação da arroba do boi gordo foram limitadas pelo consumo aquém do esperado. As queimadas são muito comuns nessa época do ano, mas os prejuízos são incalculáveis. Mercado de reposição segue a toada de altas. Goiânia recebe 2 importantes eventos sobre mercado do leite. O programa Agronegócio está começando. Uma análise realizada por técnicos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que o cenário para exportação da soja deverá manter-se aquecido, mas o milho pode enfrentar um mercado acirrado na safra 2018-2019. Embora o documento completo traga pesquisas de diversos produtos, está focado especialmente nas 3 principais culturas: soja, milho e arroz. Os Estados Unidos devem plantar mais milho e menos soja na próxima safra. E isso é positivo para o Brasil, que tem a oleaginosa como principal cultura. Por isso, devemos ter um novo aumento de área plantada. Nos últimos 7 anos, a área de cultivo cresceu 14 milhões de hectares. E a alta deve continuar com as projeções indicando ainda preços razoáveis para o grão. O estudo revela dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, que trabalha com expectativa de que a safra mundial de soja em grãos deverá ser a maior da história, com 367 milhões de toneladas. Desse total, os Estados Unidos devem produzir 124 milhões e o Brasil 120 milhões de toneladas. O produto deve encontrar um cenário mais confortável para o produto na safra 2018-2019, tanto no que diz respeito ao abastecimento no mercado, quanto em relação ao aumento de produção. Que a tabela do frete pode trazer prejuízo para o agronegócio já é sabido por boa parte dos produtores. A questão é que esse aumento pode chegar a 154%, no caso do contratante também pagar o frete do retorno. A ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, leva em consideração os valores para as exportações. A alta do custo para esse segmento pode chegar a 25 bilhões de reais. Um dos pontos da tabela que mais preocupa os exportadores é em relação ao contratante do transporte, que terá de pagar o frete de retorno do caminhão vazio após o desembarque nos portos. Conforme os cálculos do grupo da ESALQ, no cenário em que todos os caminhões voltassem vazios dos portos, o aumento de custos chegaria a 25,1 bilhões de reais. Representa alta de 154% sobre os valores de 2017. Sem o frete de retorno, o aumento dos custos ficaria ao redor de 70% ou 11 bilhões de reais. No fechamento da semana, as altas da cotação da arroba do boi gordo foram limitadas pelo consumo aquém do esperado. E somente houve registro de valorizações em 2 praças pecuárias. Na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, a arroba subiu R$1 frente ao levantamento da última quinta-feira, o que significa alta de 2,2% desde o início de agosto. Em São Paulo, a cotação da arroba do boi gordo está em R$ 144,00 à vista, livre de fundo rural. E as escalas de abate atendem em média 5 dias. Porém, há frigoríficos fora das compras, a fim de regularem estoques em virtude da dificuldade do escoamento da produção. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje tempo ligeiramente nublado, com variação de nebulosidade e também com períodos longos de sol. Vamos conferir a temperatura para os principais municípios do estado. Em São Miguel do Araguaia, máxima 35, mínima 16. Minas Sul, máxima 33, mínima 20. Em Posse, máxima 33 e mínima 22.
Em Aruanã, máxima 35, mínima 17. Em Cabeceiras, máxima 29, mínima 17. Itaberaí, máxima 32 e mínima 18. Em Cristalina, máxima 27, mínima 14. Em Mineiros, máxima 32, mínima 16. Rio Verde, máxima 33 e mínima 17. E depois do intervalo, você vai ver que as queimadas são muito comuns nessa época do ano, mas os prejuízos são incalculáveis. Mercado de reposição segue a toada de altas e Goiânia recebe 2 importantes eventos sobre mercado do leite. Nós voltamos já.